Pessoal, conforme combinado, eu vou estar postando alguns vídeos aí no nosso grupo para que vocês possam fazer uma revisão da melhor forma possível, tá? Sabe que isso depende de você também, né? Tem aí o apostilado de vocês, tem as atividades corrigidas, né? Então, só recordando, durante a semana nós vamos fazer uma avaliação e gostaria que vocês fossem muito bem nessa avaliação. Eu estou fazendo a minha parte, vocês têm que fazer a de vocês, tá? Então bora lá, pessoal. De antemão eu gostaria de pedir já desculpa. Por quê? Porque aqui tem um tráfego muito intenso de veículos e daí faz a maior barulho, tá? Então faz parte, né? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Primeira situação. Estamos falando sobre números racionais. Poxa vida, se eu trabalho raiz, eu estou falando de racional, dependendo da raiz, é evidente, né? Se eu trabalho fração, falo de racional. Bom, praticamente tudo que nós estamos trabalhando, se eu estou falando de área, se eu estou falando de geometria, eu uso números racionais. Bom, então eu estou embasado dentro do conjunto dos números racionais. Mas será que eu sei, na verdade, o que é números racionais? Então não adianta você saber o cálculo se você não saber a essência da coisa, né? Então vamos lá recordar da essência, tá? Então, números racionais. Povo, números racionais é o seguinte. Dentro dos números racionais, e eu quero dizer dentro, eu não quero dizer que os racionais é maior. Pelo contrário, quando eu digo dentro, eu quero dizer que ele é dono, tá? Mas não que ele seja maior. Bom, por quê? Porque os números racionais, vamos voltar aqui fazer um parênteses. Os números racionais, eles são o quê? Infinitos, né? São infinitos. Lembrando que os números racionais é representado pela letrinha Q, né? Que eu coloquei ali do lado. E daí tem o quê? Os números naturais, que eu vou comentar daqui um pouquinho aqui, mas eu vou fazer uma prévia aqui, tá? Os números naturais, eles são o quê? Eles são infinitos também. Aí, tem ainda os números inteiros, que eles são o que também? Infinitos também. Agora perceba, como é que eu vou dizer que esse cara é maior que esse ou maior que esse? Ou maior que os dois juntos, sendo que ambos são infinitos? Fica meio estranho, né? Se é infinito, como eu posso afirmar que um é maior do que o outro? Então, assim, é difícil. Eu posso dizer que um contempla todos os outros, mas dizer que é maior... quem for seguir essa ideia de matemática, quem for fazer engenharia, quem for virar aí um doutor em matemática lá no futuro, vai conseguir ajudar-nos com essa dúvida crucial, tá? Mas então tá bom. Eu quero dizer então que o racional ele contempla todos os outros conjuntos. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui, pessoal. Ó. Gente, eu só falei isso daqui a título de curiosidade, tá? O professor não vai estar cobrando essas loucuras aqui, não. Mas vamos para o que interessa mesmo. Isso aqui eu vou cobrar. Então, números racionais. Quem é que está lá pertencendo ao conjunto dos números racionais? O natural. Natural é representado pela letra N. Quando eu coloco um asterisco em cima, significa que o número zero não pode pertencer ao conjunto. Então, com asterisco, o zero não faz parte. Então, quais seria? 1, 2, 3. Lembrando que os naturais eles são elementos positivos. Agora, quando está sem o asterisco, ó, o zero fez parte, né? Beleza. E o Z? Essa ideia do asterisco, pessoal, ele vale para todos os conjuntos, tá? Para todas as letras dos conjuntos. Se eu colocar aqui o asterisco em cima desse Z, significa que o inteiro no número zero não está contido, ou seja, em resumo, se eu colocar o asterisco aqui, o zero não pertence ao conjunto, beleza? Bom, mas o inteiro ele tem uma particularidade, a esquerda do número inteiro, a esquerda do número zero só existe os números negativos, e a direita do zero só existe os números positivos, tá? Então esse zero aqui ele está norteando todo mundo aí, né, pessoal? Beleza, povo. Vamos continuar aqui? Então, quem são os números inteiros? Perdão. Quem são os números racionais? Isso. Quem são os números racionais, pessoal? Os números racionais é a junção, é a união, então, de quem?
dos números naturais e dos números inteiros. Então, racional é quem? É n e é z, e ainda é quem? São frações, sendo as frações perfeitas e imperfeitas, ou imperfeitas, melhor dizendo, né? Deixa eu colocar um ou aqui que vai ficar mais bonito. Ou imperfeitas. Então, as frações perfeitas ou imperfeitas. O professor fez aqui uma demonstração para vocês sobre essa ideia de o que é fração perfeita ou imperfeita. Então, veja só. Ó, isso daqui resultou nisso daqui. Então, é a mesma coisa com características diferentes. É aquela história. 1 quilo de pena, 1 quilo de chumbo. O peso é igual, entretanto a característica é diferente. Então, vale-se para essa ideia aqui também. 1 sobre 2 é igual a 0,5. O professor fez a divisão aqui antecipadamente para que vocês pudessem verificar mais conteúdo num menor espaço de tempo, né? Então, veja só. A divisão perfeita da fração é quando sobra zero aqui, ó. Então, dividir, né? 1 sobre 2, sobrou zero ali. E a imperfeita, porém periódica, ó, imperfeita, porém periódica. Imperfeita, porém periódica é aquela que, quando dividido, sempre sobra um restinho. Entretanto, existe uma sequência. Sobrou um restinho, entretanto, aqui embaixo deu uma sequência. Então, quanto que dá 1 dividido por 3? 1 dividido por 3 é igual a 0,3333 e vai para o infinito. Então, eu tenho uma sequência periódica. Eu consigo prever o próximo número que vai vir aqui, que é quem? 3 também, tá? E assim por diante. Beleza. Retomando aqui com outros exemplos, então, meu povo, veja só. Então, a questão de números racionais, ela tem relação direta com a raiz também, tá? Só que eu preciso lembrar do seguinte, né? Existe a raiz perfeita e a raiz imperfeita, né? Então, vamos verificar. Bom, quais dessas aqui, elas resultam em uma raiz que é perfeita? Em outras palavras, qual resulta em uma raiz perfeita? Essa ou essa? Bom, então pausa o vídeo aí, como diz, e pensa no que você vai responder e responda com seriedade, com razão. Primeiro eu vou falar daquela que é imperfeita, tá? Mas para mim falar sobre aquilo que é imperfeito, eu preciso determinar, né? De cara, essa daqui é a mais fácil que tem, né? 2 números iguais que resultam em 4. É quem? É o 2, né? Então, raiz de 4 dá 2. Então, isso daqui representa um número racional e a raiz de 4 é 2. Vamos falar sobre as extremidades primeiro e depois a gente vai para o elemento do meio, tá? Raiz de 1/4, pessoal. Bom, a raiz, por ela pertencer também, algumas, não são todas, ao conjunto dos números racionais, ela pode gerar o que então? Ela pode gerar um número com vírgula ou um número sem vírgula, né? Então, vamos verificar essa daqui. Eu estou falando de uma raiz quadrada aqui, né, pessoal? Então, raiz quadrada. 1/4, 2 números que multiplicados dá 1/4. Será que tem? Vamos pensar então? Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, pessoal, eu vou colocar o seguinte, ó. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Porque não são 2 números iguais que multiplicados tem que dar 1/4? Multiplicação de fração é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Que é igual 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, certo? Então, 1/4 tem 2 números iguais que multiplicado deu 1/4? Tem. Quem que é? 1 sobre 2. Opa! Então, 1 sobre 2, pessoal, 1 sobre 2 é a raiz de 1/4. Então, isso daqui
resultou em uma fração chamada 1/2, que vocês já sabem que ela resulta também em um número decimal chamado 0,5. Então, eu posso dizer das duas formas, ó. Qual que é a raiz de 1/4? A raiz de 1/4 vale 1/2, que é 1/2, ou 0,5. Beleza? Então, isso daqui, embora tenha dado um número decimal com vírgula, é o quê? É uma raiz perfeita também. Agora, uma raiz totalmente imperfeita é essa pessoa aqui, ó. Existe dois números que multiplicado dá 3? Não, não tem. O que existe é uma aproximação. Qual seria, então, essa aproximação? É 1,73, 20, 50 e vai para o infinito. Note, apesar de ter a vírgula, a sequência infinita à direita, eu consigo, a sequência, digamos assim, o número infinito, né? A sequência infinita à direita, eu consigo ver assim uma ordem numérica aqui? Eu consigo ver uma sequência numérica adequada? Crescente ou decrescente? Eu não consigo, né? Porque, ó, 7, qual é o próximo número? 3, depois 2, depois 0, depois 5, depois 0. Ou seja, não me propicia uma sequência numérica. Então, quando não propicia uma sequência numérica, isso significa que não é racional, e sim algo irracional, porque você não consegue prever o que vem adiante, logo à frente. Irracional. Raiz de 3 é racional? Não, não é. Então não pertence ao conjunto dos números racionais. Bom, eu bati nessa tecla algumas vezes, enfatizei bastante para que vocês possam saber diferenciar de uma forma tranquila, tá? Pessoal, vocês têm aí, eu falei anteriormente na nossa aula de manhã, mas eu vou estar repetindo aqui também. Vocês têm aí na página 42 e 43 uma atividade de raiz para estar desenvolvendo, tá? Então, amanhã a gente vai corrigir isso daqui e eu gostaria que vocês dessem o melhor de si para todo mundo ir bem. Abraço, até mais.